Em nome da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Aliança Espírita Evangélica, da nossa diretoria aqui presente, prezados irmãos, amigos e convidados para mais esse encontro na manhã de hoje, aqui nesta Casa de Amor e de Caridade, onde a Federação Espírita do Estado de São Paulo aqui prestará nesta manhã uma homenagem a um grande espírito e a um grande espírita denominado Senhor Edgar Armon. Então, dessa maneira, a partir desses instantes, desejamos a todos o nosso fraternal bom dia e que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, agora e sempre. Antes de darmos início, então, à nossa solenidade, vamos em busca daquela nossa prece de preparação. E para a realização desta prece, nós convidamos, então, Senhor Elísio Marques Tenório. Irmãos e irmãs, para nós constitui-se uma grande honra estarmos aqui homenageando um dos maiores espíritos que passou pela terra, por esta querida federação. Vamos, nesse momento, unindo os nossos corações, as nossas mentes, em um só pensamento, buscando a presença meiga e amorosa de nosso amorável Mestre e Senhor Jesus Cristo. E vamos falar com Jesus na introspecção dos nossos melhores sentimentos a Edgar Armon. Vamos dizendo: Senhor Jesus, obrigado por mais esse presente extraordinário, por mais esta dádiva celeste que colocastes em nossos caminhos para ser o nosso modelo e guia, dirigindo os nossos passos ao teu amor, ao teu coração. Ao nosso querido Armon, o nosso pleito de gratidão. O título
do lançamento de seu livro, não seria melhor cognominado como sendo meu Pai, como Jesus o fez, dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce paz do meigo Rabi da Galileia, através de Edgar Armon, harmonize e pacifique não somente esta casa grande, como também todos os corações que aqui passam. Muita paz. E agora nós gostaríamos de apresentar os nossos convidados na manhã de hoje, que compõem aqui a nossa mesa. Começando aqui pela nossa esquerda, um convidado também muito especial, que praticamente ocupou os diversos cargos aqui nesta casa, professor Manuel São Marcos Pelica. Em seguida, professora Rosa Freire de Carvalho, representando hoje o nosso presidente, o senhor Durval Ciamponi. Temos o senhor Clodoaldo de Oliveira Melo, diretor da área da divulgação. A senhora Maria Luísa, esposa do nosso escritor. Senhor Ismael Armondi, nosso orador, escritor. Senhor Elísio Marques Tenório, vice-presidente do Conselho Deliberativo. Senhor Dr. Nelson Tavares, diretor do Patrimônio da FESP. Senhora Maria Cotrone Valente, representando a área de Infância, Juventude e Mocidade. Senhor Geraldo Valente, representando a área federativa. Temos também o senhor Altamirando Dantas de Assis Carneiro, diretor do curso de alfabetização. Em seguida, Manuel de Oliveira Portásio, também fazendo parte do nosso conselho. E os nossos familiares aqui, senhora Madalena de Armond Correia, filha. Senhor Gentil Antunes, é o esposo. Senhora Miriam Armond Figueiredo, seu esposo José de Pina Figueiredo. Senhor desembargador Jorge Menezes Gomes, Célia Gomes. Prima Carmen Diva Martins. Senhor Francisco Spadoni e senhora Cristina Spadoni. O diretor-geral também da Aliança Espírita Evangélica, senhor Eduardo Miyashiro. Em seguida, também aí embaixo, nós temos Dr. Américo Figueiredo e senhora Isa Figueiredo, Luiz Carlos de Menezes, senhora Salete Menezes, e este que vos fala, Carlos Ernesto dos Santos, diretor do Departamento da Expansão Doutrinária. Também preciso declinar 3 nomes que não foram ditos. Um aqui à minha esquerda, praticamente eu sei que ele conhece todos nós, o senhor João Batista do Vale, diretor da área de ensino, e também há 2 companheiros que não quiseram estar conosco, preferiram ficar ali na parte de baixo, que são os responsáveis pela editora Aliança, o Luiz Pizarro e Lisane Prade Carvalho. Graças a eles, essa festa está tão bonita pela participação dos 2. Chegou o momento agora da nossa homenagem a ele. E vamos então começar pela professora Rosa Freire de Carvalho, que então falará em nome do nosso presidente, senhor Durval Ciamponi. A ela então cabe aqui as primeiras palavras alusivas ao nosso encontro. Vamos envolvê-la com o nosso aplauso, professora Rosa Freire de Carvalho. Bom dia para todos os companheiros, muita paz. É um dia de muita alegria, onde nós temos a certeza que todo o plano espiritual está conosco, não é? Porque nós estamos fazendo uma grande festa para nosso querido comandante Armon. Estou incumbida de representar o nosso presidente, senhor Durval Ciamponi, que infelizmente não pôde estar aqui conosco. Mas nós vamos falar algumas palavrinhas, primeiro, agradecendo de todo o coração a toda a equipe da Aliança, na pessoa do senhor Eduardo, seu presidente, do nosso querido senhor Luiz Pizarro, que tem feito tudo para o nosso comandante, para os seus livros. Ele batalha muito para que os livros sejam editados, que os livros sejam... que todo mundo possa conhecer a obra deste homem maravilhoso. Como diz o nosso querido Chico Xavier, é aquele poste de luz que ilumina a nossa casa, que dá diretrizes para a nossa doutrina. Então, quando vocês receberem esse livro em suas mãos, é um tesouro muito grande, onde vocês vão ver coisas que muita gente não sabe sobre o início da nossa casa, como ela começou, como o comandante deu a sua vida a esta nossa casa e às outras instituições que ele dirigiu. Nós temos aqui o nosso querido Ismael,
que foi aquele filho maravilhoso que acompanhou sempre o pai, e a nossa querida Maria Luísa, que incentivou a sua esposa, que o incentivou a fazer este livro, recolhendo todos aqueles dados, e foi feito este livro que vocês vão ter às mãos hoje. E este homem maravilhoso, que foi o nosso querido comandante Armon, certa vez, logo no início, quando nós começamos na federação, nós dávamos aula em um colégio de estado, e um dos professores, que era meu colega, ele estava muito doente, e ele, quando ia dar as aulas, ele não queria abandonar as aulas, ele precisava daquele dinheiro das aulas. Então, ele estava muito doente, e quando ele começava a dar as aulas, ele ficava muito desequilibrado. E existia também uma outra mocinha, muito perturbada, e eu então, como eu comecei na federação, quando nós começamos, a gente tem aquela vontade de ajudar todo mundo, né? Então nós começamos, então eu peguei os nomes e trouxe para o comandante. E era aqui ainda a sede velha, todos sabem, né? Lembram bem aqueles mais antigos. E eu, com muito receio, cheguei numa salinha onde ele ficava e falei que eu precisava muito de falar com ele. Ele, muito sério, mandou que eu entrasse. Eu, então, entreguei os 2 nomes e falei: ai, comandante, eu estou com tanta pena dessas 2 pessoas. Ele olhou bem nos 2 nomes, falou assim para mim: este professor vamos entregar nas mãos dos mentores, que logo, logo ele vai desencarnar. Mas esta mocinha, ela está com um tumor na cabeça, precisa urgentemente de fazer uma operação. E eu fiquei, né? Será que tudo isso é verdade? Eu estava começando, não entendia muito ainda. Não levou muito tempo, poucos meses, esse nosso professor desencarnou. E a mocinha, eu levei o recado que ela deveria fazer a operação. Ela fez a operação e ela ainda está hoje viva, como eu estou aqui. Ela ainda está, com certeza ela deve estar até aqui na assistência me ouvindo. Então foi este homem que fazia assim com a gente. Indicava, mostrava, era enérgico, mas ele fazia tudo aquilo que era necessário. Então hoje nós estamos aqui, com muito amor, com muito carinho, homenageando aquele que foi um homem na terra, mas que ele é um espírito luminoso. Eu tenho certeza que ele está aqui com toda a equipe, aquela equipe nossa que já partiu, Sr. Teodoro, Montanini, todos aqueles homens que presidiram a nossa casa, e mesmo aqueles companheiros mais simples, mais humildes, nós temos certeza que estão aqui nos ajudando, nos dando aquela força e coragem para a nossa caminhada. Nós vamos deixar que o nosso querido Ismael fale um pouco sobre o seu pai. Este livro que ele com tanto carinho fez, vamos deixar que ele fale um pouco. Então vamos, neste instante, convidá-lo para que ele possa discorrer sobre a vida deste homem que na terra foi comandante Edgar Armon. E no plano espiritual, ele ainda nos ajuda, nos acompanha, dá muitas diretrizes, tanto para nós, como para todas aquelas entidades que ele comandou e comanda até hoje. Muita paz a todos, que Jesus abençoe cada um, e tenho certeza que ao lerem o livro, vocês vão ver dados que muitas pessoas ainda não têm. Muita paz a todos. Bom dia a todos. É sempre um prazer enorme retornar a essa casa. Entrei aqui pela primeira vez
acompanhando meu pai, Edgar Armon, no início da década de 40. Ou melhor dizendo, no prédio que se então erguia neste mesmo terreno. Aquele auditório já levava o nome do venerável Dr. Bezerra de Menezes, o eterno patrono desta casa. O tempo passou, a aparência externa do salão mudou, mas o ambiente é o mesmo. Que a mesma paz possa se manter sempre entre nós. Apesar de ser então, naquela época, ainda uma criança, lembro-me de ter aqui assistido palestras que me eram agradáveis e que me impressionavam. Com certeza, as que meu pai pronunciava eram fáceis de entender, ditas de maneira clara e calma. Mas não posso também me esquecer que adorava ouvir o Pedro de Camargo, Vinícius, que os mais velhos conheceram, porque suas mensagens eram maravilhosas. E não podemos esquecer o professor São Marcos, aqui presente. Na porta do prédio, no entanto, existia uma placa que dizia Casa dos Espíritas do Brasil. Este terreno abrigava, sobre o nome da casa indicada na placa, instituições como a recém-criada Federação Espírita do Estado de São Paulo, que para cá há pouco se mudara, a Sociedade Espírita São Pedro e São Paulo e a Sociedade de Metapsíquica. Meu pai havia sido eleito em 21 de fevereiro de 1940 para o cargo de secretário-geral da Federação. Isso acontecera cerca de 1 ano e meio depois de termos, ele e eu, sofrido um acidente que o havia deixado impossibilitado de andar, afastando-o definitivamente de sua atividade profissional. No entanto, logo após, foi recuperado para poder então dedicar-se integralmente ao Espiritismo e a esta instituição. Aliás, tudo o que aconteceu foi confirmação dos avisos que ele havia recebido da espiritualidade. Permaneceu nesse cargo através de sucessivas reeleições e trabalhando em regime de tempo integral até 1967, quando se afastou definitivamente da direção da Federação por motivo de saúde. Nesses 27 anos de atividade ininterrupta, com a colaboração de tantos abnegados, ele foi um dos principais responsáveis pela influência na modificação da prática espírita, que até 1940 se limitava aos espetaculares trabalhos de efeitos físicos, sempre procurados por curiosos. Nessa recém-criada federação, tudo estava por fazer. No campo das atividades espirituais práticas, nada existia. O primeiro contato mediúnico foi feito com o auxílio de uma médium de fora. Aos poucos, no entanto, foi se formando uma pequena equipe. Os trabalhos de evangelização, de estudo doutrinário e intercâmbio com o plano espiritual foram se instalando. Esses iniciadores, desbravadores em um terreno difícil e cheio de preconceitos, disseminaram por todo o Estado o padrão de trabalho desta casa, que passou a servir como exemplo evangélico doutrinário para todas as casas espíritas. Contaram eles sempre com o apoio e a orientação do plano espiritual, como nos episódios de constituição do primeiro conselho desta federação, que para a época necessitava ser formado por pessoas de reconhecida expressão, mas que ao mesmo tempo, em sua maioria, não desejavam ter seus nomes envolvidos publicamente com a doutrina. Com o objetivo de ampliar a influência e a liderança da federação, já então um centro respeitável de irradiação orientadora da revelação kardecista para todo o país, Edgar Armon realizou congressos, escreveu e distribuiu obras doutrinárias, criou cursos inéditos, como os cursos de passes, as escolas de médium, a escola de aprendizes do Evangelho.
Escolas de espiritismo que formaram os trabalhadores que passaram então a ser utilizados no atendimento ao público, como por exemplo nas atividades de assistência espiritual, que foram então se desenvolvendo e com o tempo passaram a ser implementadas também em inúmeros outros centros. Criou em 1944 o jornal O Semeador, tendo colaborado nele com mais de 400 artigos. Implantou na Rádio Tupi a Hora Espírita, que demonstrou ser viável a existência hoje de emissora e de programas vinculados à doutrina. Criou e foi o primeiro presidente da USE, então denominada União Social Espírita, visando a unificação padronizada das práticas doutrinárias em todo o Estado. Na assistência social, entre outras ações, obteve por doação feita pelo governo do Estado o terreno para a construção da casa transitória, lançando sua pedra fundamental, construção essa que foi em seguida implantada pelo incansável amigo Gonçalves. No entanto, toda essa obra realizada por meu pai já é do conhecimento dos espíritas em geral, principalmente dos mais antigos. Os mais novos já o conhecem nas citações feitas nas escolas espíritas e pelas mais de 60 obras litero-doutrinárias que deixou. Por isso, não caberia aqui enumerar dados pessoais ou relatar fatos, mesmo porque passaria a me fazer repetitivo em relação à parte do que será encontrado como conteúdo do livro. O que os espíritas não conhecem é o grau de amor que ele dedicou e certamente ainda dedica a esta casa. Por trás daquela aparência fechada, que não deixava transparecer os sentimentos, estava um homem que era todo o coração, que sabia nos falar e nos orientar para a vida, principalmente pelo exemplo, pelo testemunho, que se dedicava com carinho e abnegação a seu trabalho que lhe foi definido como encargo para esta última existência e do qual se desincumbiu prazerosamente. Sua vida foi sua tarefa, e sua tarefa era a federação. Se aqui não estava, é porque estava recolhido em nossa casa estudando ou escrevendo. É por isso, talvez, que quando criança, eu o acompanhasse sempre. Estava mais perto dele quando estava aqui. E não posso hoje deixar de fazer uma homenagem à minha mãe. A dona Nancy foi o apoio incondicional que ele teve, o esteio de todas as horas, o amor de sempre. Mas, no entanto, ela só o teve junto dela quando ele, doente, não mais podia ir para a federação. E não havendo hoje mais nenhum problema de locomoção, eu posso até imaginar por onde ele tem andado. Mas, meus irmãos, com certeza não foram esses os motivos que me fizeram sentir na obrigação de escrever o livro que está sendo lançado hoje por esta casa. Os verdadeiros motivos foram outros. Mas antes de falar sobre esses motivos, peço licença para me dirigir aos diretores desta querida federação. Em agradecimento pela amorável decisão de fazer aqui o lançamento deste livro. A obra dedicada a meu pai deveria sair da casa a que ele ofereceu sua vida. E vocês, meus irmãos, tiveram essa caridosa sensibilidade. Desejo também agradecer a todos que fraternalmente aqui compareceram, prestigiando com suas presenças a memória de um espírita que dedicou sua vida à implantação de nossa doutrina no país. Mas, continuando, preciso dizer que talvez não tenha conseguido colocar no livro e não consiga traduzir agora todo o sentimento, emoção e indecisões por que passei no fim do ano passado. O que aconteceu foi o seguinte: há cerca de um ano, visitando minhas irmãs que residem no interior como eu, mas em outra cidade, recebi de minha irmã Madalena uma caixa contendo, segundo ela me disse na época, documentos que haviam pertencido ao nosso pai.
Minha irmã Miriam, por sua vez, me entregou um envelope cheio de fotografias antigas. Eram em síntese os arquivos pessoais dele. Em minha casa passei a ler os documentos. Eram algumas pastas com correspondências, outras de assuntos diversos, e um pacote envolvendo um caderno de capa dura e papéis soltos. Comecei a pesquisa pelo conteúdo do pacote e deste pelo caderno. Foram então revelados textos que eu desconhecia. Minha descoberta incluía desde coisas muito antigas até redações concluídas poucos meses antes de seu desencarne. Eram estudos, poesias, pensamentos e contos por ele escritos, e como ele mesmo denominou, divagações. Que eu saiba, trata-se de matéria que meu pai jamais havia publicado. Resolvi passar tudo para o computador, já que muita coisa era escrita à mão e muitas vezes a letra difícil de entender. Outras tinham o papel já amarelado pelo tempo e a escrita quase apagada. Ao concluir a compilação desses textos, passei para as pastas de documentos diversos e então tive uma grata surpresa. Continha uma grande quantidade de mensagens endereçadas a eles, recebidas por Chico Xavier e Divaldo, entre outras, muitas orientações de Bezerra, contendo conselhos e esclarecimentos referentes aos trabalhos da Federação. Nas correspondências, coisas também bastante interessantes. Continuei realizando meu trabalho de compilação, excluindo somente aqueles documentos que continham qualquer recomendação quanto a não deverem ser divulgados. Ao concluir, me encontrava diante do que era para mim um verdadeiro tesouro, sabendo que deveria salvar tudo aquilo, mas sem saber como. A solução que encontrei, ou que me foi sugerida, não sei, foi a de escrever a biografia de meu pai, encaixando na história de sua vida tudo o que ele havia deixado e que eu acabara de descobrir. E depois de muita indecisão, foi o que fiz. Como vocês podem notar, o livro não é de minha autoria, o livro é dele. É a consolidação da vida dele, acrescida de parte de sua obra, que iria se perder na poeira do tempo. Eu só tive o trabalho de colocar tudo em ordem cronológica. Minhas irmãs e eu fomos somente a ferramenta de que o acaso que não existe se utilizou para que tudo isso não se perdesse. Esse, meus irmãos, que vocês vão agora poder conhecer melhor, Edgar Armon, meu pai. Muito obrigado. Ao irmão Edgar Armon, que plantou a semente do Evangelho nesta casa, ao irmão maçom, que o grande arquiteto do universo ilumine, que fez um trabalho aqui na terra justo e perfeito, que ele possa receber as nossas homenagens, a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso amor. E ofereço a ele e a todos os presentes essa prece de encerramento. Com duas asas levanta-se o homem acima das coisas terrenas, a simplicidade e a pureza. A simplicidade procura Deus, a pureza o abraça e flui. A glória do homem venturoso é o testemunho da sua boa consciência. Tenha a consciência tranquila e sempre terás alegria.
A boa consciência será capaz de suportar a todas as coisas e ainda permanecer alegre, mesmo nas adversidades. A má consciência, esta permanecerá sempre irrequieta e medrosa. Suave sossego gozarás, se em nada te acusas o coração. Chega-te a Jesus na vida e na morte, conserve-o a tua intimidade, que somente Ele será capaz de socorrer-te quando todos te faltarem. Para que queres sossego, se nascestes para o trabalho? Disponha-te mais para a paz do que para a consolação, mais para carregar a cruz do que para ter alegrias. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz socorrer em águas verdejantes. Leva-me, Senhor, para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guiai-me pelas veredas da justiça, pelo amor de vosso nome. Ainda que eu ande pelo vale da morte, da sombra e do sofrimento, não temerei nenhum mal, pois tenho a certeza de que tu estarás comigo. Ponhas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ungi-me a cabeça com óleo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Del cielo sta compagna nostra, caccia per il sonno e a fantasia, cadenza sempre che tutta vita mia in ciò volesse dicere, ma non ci saccio dire. Dici t'angelo voi, ma non mi scordo mai, che un'affezione più forte una catena, da me tormenta l'anima e non mi fa campare. Lucente è caduta, dicite meno poco a che pensate, sto chiedoce, voi solo me guardate, levame che sta maschera, dicimo la verità. Si tu questa catena che non si spezza mai, suono gentile, sospiro mio carnale, te cerco come l'aria, te voglio per campare.